Oiê, tudo bem? Eu me chamo Ornella, eu sou professora Ornella, e hoje eu vou fazer o comentário daquele texto que vocês viram, aquele texto não, aquele último vídeo sobre a redação, que é o que vocês devem evitar ao fazer o texto de vocês. No caso, são formas primitivas, formas elementares de anulação de uma prova, né? Eu vou comentar com vocês o que vocês devem evitar que foi postado no vídeo passado, né? Que vocês querem que vocês deem uma comentadinha, deem lá uma curtida. Inclusive nesse também me ajuda a crescer o conteúdo. E aí eu vou trazendo mais novidades. Me falem o que vocês querem, o que a gente vai fazer, o que vocês deem ideias para eu postar, né? Que eu gosto muito de postar. Até uma forma assim de eu desabafar e botar pra fora todas as minhas saberes e conhecimentos e compartilhar com vocês, tá certo? Então vamos lá. Verificação da situação que leva a nota 0. O que é considerado errado na hora da construção do seu texto, né? Para analisar se o texto deve ser avaliado em qualquer situação que leve a nota a 0, é necessário seguir uma ordem de leitura dividida em duas verificações, que foram estabelecidas para tornar mais ágil o trabalho da avaliação. Ou seja, o corretor lá que vai corrigir sua prova, ele vai levar em conta uma hierarquia de erros. Assim, tipo, como se fosse assim, o que deve ser evitado, o que vocês não podem fazer num texto, tá? Então, eles vão analisar visualmente se realmente você fez o texto ali corrido de 30 linhas, sem nenhum tipo de desenho, sem nenhuma outra coisa parecida. A segunda verificação ele vai ver se você não fugiu ao tema, né? Porque é importante que você comente o tipo de texto que tá lá, né? Ele vai dar a redação, ele vai dar o tema, que é a proposta, que você vai desenvolver seu texto, ele vai dar textos norteadores, que são chamados de motivadores, que são aqueles excertos, né? Tipo, por exemplo, um trecho de uma revista, de um artigo, de um jornal, né? Um trecho de um site da internet, tudo isso ele vai levar em conta. Qual é essa hierarquia que tá lá? Eu postei para vocês. A hierarquia vai começar um texto em branco. Se o camaradinha fez toda a prova do Enem, ou seja, se o Enem ou qualquer outro vestibular que solicite redação, você já terminou a parte escrita, a parte objetiva, você já marcou as questões, mas vem a redação. Mas só que por um momento você não avaliou o seu tempo, não cronometrou e não deu tempo de fazer. Então, o que acontece? O texto ficou todo em branco, você entregou a sua folha em branco. Aí eles não vão nem se dar o trabalho de corrigir, eles vão passar direto, né? Eu vou até aqui dar um extra para vocês, que como eu falei para vocês nos outros vídeos, eu fui corretora das redações do Enem. O que eles fazem? Eles recebem por dia, por isso que custa de sair o resultado, eles recebem por dia 100 provas para corrigir. Né? Ele recebe por... Isso eu tô dando aqui, tipo, bastidores da correção do Enem. Então, em cada redação corrigida, ele ganha uma porcentagem lá, que aí eu já não vou poder dizer. E, pelo menos na minha época, era R$5 por prova, eu não sei hoje. Né? Hoje, como eu tô na vida muito corrida, muito cheia de coisas para fazer, eu não quis mais saber de fazer, porque é muito trabalhoso e exige muito de nós. Né? Então, assim... As provas que recebiam, tipo as folhas em branco, não eram nem sequer olhadas. Eu passava batido. Essa aqui não fez nada. Então não vai nem receber avaliação. E formas elementares de anulação. Um texto insuficiente também não vai levar em consideração. Fuga ao tema, de repente ele dá um tema e você vai e comenta outra coisa que não tem nada a ver. Desrespeito aos direitos humanos, é você comentar algo do tipo, a gente tem que matar porque não merece, coisas do tipo. Então, assim, a gente não pode ferir os direitos humanos. Parte desconectada é quando você comenta algo que não tem nada a ver com a proposta que foi lhe dada. Então, assim, não deve ser levado em conta. E cópia integral, ou seja, quando você pega aqueles trechos que eles passam e vocês
copiam do jeito que tá lá e não cita, não diz assim, de acordo com fulano de tal e tal e tal, ou seja, eles não vão levar em conta também. Então, assim, seguindo essa hierarquia, né, eles vão falar para vocês o que realmente vai contar. Se o texto for anulado por ser insuficiente, por conter parte desconectada, ele será avaliado como texto insuficiente, ou seja, quando você realmente não fez nada, né? Texto em branco, quando você deixa o texto em branco, aquela folha toda em branco, então ele nem vai ser. É impossível avaliar uma folha de redação sem não ter nada nela, né? Então eles vão passar batido, tá? Não vão querer nem sequer abrir a tua redação se você fizer uma folha em branco. Bom, outra coisa que deve ser evitada é, tipo, coloca coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, eu mostrei lá que o candidato, ele colocou o desenho de um palhacinho, ele desenhou um palhacinho, né? Eu não sei se foi uma forma de protesto ou algo do tipo, mas assim, ele ficou com 0. Porque ele não fez nenhum tipo de texto, ele só colocou a foto, a figura, um desenho de um palhacinho. Todas essas situações de anulação podem ser visualmente identificáveis, tá? Em caso que houver mais de um motivo, a avaliação deve ser pautada pela hierarquia. Aquela hierarquia que está lá, né? Já falamos de texto em branco, o desenho. Aqui. Aquele desenho lá, ele se encaixa nas formas elementares de anulação, que é a FEA, né? Como o próprio nome indica, formas elementares de anulação refere-se aos casos em que o participante descumpre as orientações elementares da situação da produção prevista. Ou seja, quando ele faz o que não é pedido, né? O que não tem nada a ver, né? Tipo, como ele fez o desenho, aquilo ali não era pedido dele. Não foi, tipo, desenho, palhacinho. Eu acho que ele meio que queria fazer um protesto e dizer assim, vou desenhar algo, qualquer coisa aqui, só para dizer que fiz alguma coisa. Então, assim, são vários os casos que se enquadram nas formas elementares de anulação. O desenho em si, número isolado do corpo do texto, sinal gráfico que não faz parte do texto escrito, casos de anulação proposital, só como protesto, eu falei agora há pouco, ele faz uma coisa que anula a sua questão, um texto ilegível, texto integralmente em língua estrangeira, que já pensou se você for estrangeiro, tipo, vem fazer um texto todo em espanhol, ou um texto todo em inglês, ou qualquer outra língua, então assim, não vai ser nem considerado, porque se ele tá no Brasil, tem que fazer um texto em língua portuguesa, tá certo? Então isso aí tudo são os FEAs, tá? Grave bem, que são formas elementares de anulação, tá? É a situação em que o texto apresenta alguma dessas marcas, elas não vão ser consideradas, elas não vão ser corrigidas. Então, gravem bem, tá? Gente, se vocês quiserem fazer a redação de vocês e me mandar para eu corrigir, eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição, aí vocês vão me procurar para a gente estar conversando sobre como é que você tem que escrever, através dos vídeos. Eu vou deixar aqui meu e-mail aqui na descrição, e aí vocês me falam, tá bom? Aqui, desenhos. Há casos em que há ou não a presença de um texto, em que o participante faz um desenho. Deverão ser sempre avaliadas como formas elementares de anulação. Consideraremos o desenho qualquer a composição representacional bi- e tridimensional de seres, de objetos, quaisquer ícones que traduzam ou resumam emoções como emoticons, sensações, etc. Ou seja, o texto do palhacinho lá, né? Eu até coloquei aqui na minha pauta para falar com vocês, né? Que é o mesmo que tá lá, né? O participante ele não produz nenhum texto escrito, apenas faz um desenho que ocupa grande parte da folha da redação. O texto deve ser avaliado como FEA, ou seja, formas elementares de anulação. Nesse outro texto aqui, olha, que tá lá no vídeo, eu só coloquei aqui mais só para vocês saber o que eu tô falando, para não ser uma coisa aleatória, né? Textos, ele até fez um texto e tal, mas aí quando foi lá embaixinho ele colocou 2 carinhas, né? Disse, poxa, professora, mas e aí? Ele não vai levar em conta o texto? Se o texto for coerente, se ele for coeso, se ele seguir todas as regras que tem que ser seguidas,
Mas só por causa desse desenho ele vai levar nota 0? Vai levar nota 0. O participante produz um texto escrito, mas apresenta também desenhos de rostos no final. Trata-se, portanto, de formas elementares de anulação. Então, pelo amor de Deus, não faça um desenho. Faça um desenho na folha de prova e tal, no caderno, mas não faça desenho na folha da redação, porque vai anular todo o seu texto, tá? Olha o outro. Esse aqui também tá lá, eu coloquei lá no outro vídeo, é só acompanhar pelo outro vídeo. Esse exemplo também, ele colocou o texto, ele construiu um texto, tá? Mas no final ele desenhou uma carinha, né? Colocou lá, olha lá. Você consegue ver aqui, ó, né? A carinha, que é um emoticon, né? Então, assim, não é pra colocar, né? Texto é texto, texto dissertativo argumentativo. É onde você vai expor suas ideias, suas opiniões, onde você vai marcar a sua opinião através dos elementos propostos por eles. Então, assim, nada de desenho, gente. Na prova, na folha de redação, é só o seu texto escrito, nada de desenho. E aqui, por último, esse meu vídeo de hoje vai ser bem curtinho, que já tá na hora de eu ir pra escola. Eu fico entre um horário e outro pra poder gravar pra vocês, que eu não posso deixar vocês sem nenhum vídeo. E olha que é o custo de postar. O último texto que eu trouxe pra vocês, que tá lá no último vídeo, tá? Por mais que ele tenha o mesmo esquema da outra, ele fez a prova, fez o texto na folha de redação, mas ele colocou tipo um coraçãozinho aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. Ó, vou postar aqui, vendo? Bem aqui, ó, vendo? Ele coloca um coraçãozinho e ainda escreve um bilhetinho escrito bem assim: dá ponto aí, tio, ou tia, sei lá, algo do tipo, que os alunos adoram chamar a gente de tio. Quer ver um professor ficar com raiva e chamar ele de tio, mas enfim, não vem ao caso. Mas assim, ele colocou uma coisa que desqualificou o texto dele. Então, gente, ter cuidado na hora de elaborar o seu texto, tá certo? Como eu falei pra vocês, se vocês quiserem fazer o texto de vocês e mandarem pra mim, eu vou deixar aqui na descrição o e-mail pra vocês mandarem os textos pra mim. Que aí eu vou ler, vou comentar, vou dizer onde precisa acertar. E por hoje é só.